isso. Quando o dia de clássico mistura com a noite de Copa, fica ainda mais divertido, especial para a gente acompanhar. Espero que os personagens façam valer isso, né, Marcelo Barreto? Muito bom dia para você, Tim, Portela, todo mundo ligado com a gente aqui no Redação Sport TV. Falando sobre esse jogo, o Cruzeiro e o Atlético chegam num momento mais parecido na temporada, um duelo mais equilibrado. Do lado do Cruzeiro, a expectativa, pensando em escalação, é uma dúvida, digamos assim, nas laterais, na direita e na esquerda. E do lado do Atlético, a grande expectativa é em cima do Fred, o meia que chegou ao Atlético na semana passada, estreou no fim de semana, entrando em campo no segundo tempo, agora pode aparecer como titular da equipe hoje diante do Cruzeiro, pela primeira vez aparecendo entre os 11 iniciais, já que o Vitor Hugo, um outro meia, ele está no departamento médico desde a semana passada. Deixa eu pegar a lista aqui de volta, eu tinha até deixado preparado. Segundo e terceiro times com melhor aproveitamento, né? O Atlético está lá, né? Cruzeiro o trabalho do... em segundo com 66,7%, Atlético em terceiro com 62,96%. Como explicar isso? É o trabalho do Barba, do Eduardo Domingues, não é? Vamos perguntar para nossa amiga lá em BH, que está lá. Como explicar... Estou procurando essa amiga para responder. É você mesmo, Giovana? Vai que é tua. Então, muito se diz que esse trabalho do Barba, de fato, encaixou mais depois da pausa para a Copa do Mundo. O Atlético, Barba já completou nesse mês 6 meses que está no comando do Atlético, chegou em fevereiro. E aí o primeiro semestre da temporada foi bem difícil, assim, o Atlético com muitas dificuldades, não vinha bem defensivamente, o ataque também não estava funcionando. E aí teve a saída do Hulk também, que isso foi um ponto importante. Acho que encerrar esse ciclo para o Atlético também foi importante, é claro que é um jogador que tem muita história com o Galo, mas vinha naquela dificuldade, não vinha tão bem assim, não vinha sendo o protagonista mais do Galo, mais fora de campo do que dentro de campo. E aí, no meio do ano, de fato, com a pausa para a Copa do Mundo, o técnico Barba Domingues conseguiu ajustar a casinha, ao que parece, ao que tudo indica, realmente vem sendo mais sólido defensivamente, tomando menos gols e também até conseguindo fazer ali, quando dá, consegue fazer o gol, pelo menos o suficiente para muitas vezes vencer. Tem uma diferença que eu considero muito interessante e que remete a outro tema, um tema mais genérico. Nessa temporada, a impaciência com o trabalho de treinador está talvez um pouco menor. Não estou vendo uma grande revolução, uma mudança assim extraordinária, mas olha a dupla Grenal, por exemplo. Se a gente pensasse em termos de resultados, não só o Luiz Castro, que vive sob pressão, mas também o Pesolano já teria caído. Por mais que a torcida não bote tanto na conta do Pesolano, mas o resultado não vem. No futebol brasileiro é o seguinte, o resultado não vem, sai o treinador. É isso que resolve. E parece que essa avaliação nessa temporada está um pouquinho diferente. Está sendo mais tolerante, né? Talvez os dirigentes estejam olhando para o elenco e pensando assim, também com o que a gente montou aí não dava para ir muito mais longe do que isso. Né? E o Barba Domingues recebeu um voto de confiança da diretoria do Atlético. Em momentos, por exemplo, em que ele deu entrevistas, Giovana deve ter acompanhado, talvez até presencialmente, em que ele botava na conta dos jogadores. Tem jogador que tá falando mais do que está jogando, tem gente querendo bancar lugar no time, está faltando empenho no treino. E ele ganhou esse voto de confiança. No Cruzeiro, houve uma demissão até muito rápida, a do Tite, né? Mas com uma constatação de que foi campeão mineiro. Mas parecia ali que realmente não estava havendo um encaixe, não era só no jogo, tinha alguma coisa, né? Então a gente tem um time que está sendo recompensado pela paciência, né? E o outro não, o outro é um treinador que já chegou e já tirou o Cruzeiro da lanterna para levar para 5º lugar. O trabalho do Arthur Jorge é bom desde o início, né, Giovana? Realmente tem essa questão, porque acho que são 2 cenários meio que diferentes também, porque o Atlético, até pensando no confronto do ano passado, das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro era comandado pelo Leonardo Jardim e o Atlético era comandado pelo Cuca. O Cuca foi demitido depois do primeiro jogo, o Galo perdeu por 2-0, e aí o Sampaoli chegou. Tinha um período grande ali de pausa da data FIFA entre uma partida e outra, então o Sampaoli chegou durante esse período, comandou o Galo na segunda partida, não adiantou, foi eliminado. E aí o Atlético ainda ficou com o Sampaoli por mais tempo do que o Cruzeiro ficou com o Tite, porque o Tite chegou no início dessa temporada para substituir o Leonardo Jardim, que saiu no fim do ano. E aí, quando o Arthur Jorge chega para substituir o Tite, a torcida estava num momento que era assim,
quem viesse, digamos assim, seria melhor do que o trabalho que o Tite vinha fazendo. O Cruzeiro era o lanterna do Brasileirão. Então eu acho que o Arthur Jorge, por ser o treinador que é, por ter ganhado o que é e mais conhecido também no futebol brasileiro, a torcida deu uma confiança gigantesca para essa contratação. Ele chegou realmente com aquela missão de resolver a parada. Já do lado do Atlético, a saída do Sampaoli para a chegada do Barba Domingues foi ainda com uma desconfiança. É claro que é mais difícil para todo mundo que está no Brasil acompanhar um trabalho de um cara que ainda não havia treinado nenhum clube por aqui. Então tinha um certo olhar de desconfiança em cima do Barba Domingues, que aí a torcida foi comprando a ideia aos poucos, a diretoria também depositando essa confiança. Teve até essa entrevista que você destacou, em que ele falou que os jogadores ainda não estavam dedicando o suficiente nos treinamentos, parecia que não estava querendo, e eu não estava nessa entrevista coletiva, porque se eu estivesse, já que estamos no Redação Sport TV, eu ia perguntar, tá, ô Barba Domingues, o que está acontecendo então no treinamento, né? Eles não estão indo? Eles estão chegando atrasados? Está faltando o quê no treino para esses caras de fato corresponderem? Eu acho que até faltou essa resposta na época, mas parece que agora estão entregando. Tá tudo certo, esse clima que estava mais atrapalhado, mais ruim mesmo, de fato, para o Atlético foi resolvido. E acho que também existe uma diferença no potencial dos elencos, né? No começo da temporada, não vou lembrar das nossas prateleiras, Portela, não, a gente botou o Cruzeiro lá em cima, não foi? Botou logo depois de Flamengo e Palmeiras. E o Atlético ali pelo meio, talvez, segunda ou terceira, né? Abaixo do Cruzeiro. Porque havia mais confiança no investimento que o Cruzeiro fez no time. Eu acho que dos 4 confrontos, o mais parelho é o Grenal. Até nivelado por baixo, pelos times que estão fazendo uma campanha ruim na temporada. É difícil você prever quem vai passar, né? Em qualquer confronto, obviamente, mas no Grenal ali está muito equilibrado, muito 50-50, 50-50. No Cruzeiro e Atlético, por ser clássico, é lógico que equilibra, mas o Cruzeiro é favorito, tem um elenco mais robusto, tem um time melhor. O Atlético Mineiro vem bem depois da Copa, como a gente apresentou aqui, mas eu acho, o Tim Barreto, acho que a responsabilidade maior, apesar de ser um clássico, é do Cruzeiro, porque se o Cruzeiro não passar, é feliz 2027, né? Porque o Cruzeiro já saiu da Libertadores, pegou o Flamengo e no Brasileiro mas você não tem peraí, chance. calma, mas é um feliz 2027 com meta ainda dentro do Campeonato Brasileiro. O Sim, Cruzeiro mas eu falo de título, né? De eu título, acho que sim. a meta, o investimento do Pedrinho, do Cruzeiro, é para você ser campeão, né? Mas aí fica uma meta bem clara ainda para o resto da temporada de conseguir uma vaga na Libertadores. Conseguir uma vaga direta na Libertadores. Sim, mas o vamos investimento comparar foi com o muito alto. Botafogo, por exemplo, que já perdeu do Cienciano, se despediu da sua última... Já não tem mais chance de ser campeão esse ano. Sua última Copa no ano. Não tem mais chance de ser campeão. E no Campeonato Brasileiro vai precisar de uma grande arrancada para conquistar algo assim, como, por exemplo, uma vaga direta na Libertadores. Sim, mas o investimento do Cruzeiro é muito maior. O Cruzeiro, ele fez o investimento... O Cruzeiro, ele no início da temporada, a gente colocava o Cruzeiro como time fura-bolha, né? Eu acho que todo ano ali, junto com Palmeiras e Flamengo, que para mim a gente vive uma exponenciação do futebol brasileiro, a gente tem 2 times que lideram, que comandam o futebol brasileiro há 10 anos, e vez ou outra a gente viu o Atlético Mineiro, viu o Botafogo, viu o Fluminense fazendo um trabalho espetacular em 2023, ganhando a Libertadores, mas foram coisas pontuais, foram coisas que não permaneceram. E a gente meio que colocava o Cruzeiro como candidato a ser esse fura-bolha. Não aconteceu, o Arthur Jorge recuperou o time, mas para você chegar a brigar pelo título não dava mais tempo. Na Libertadores acabou tendo confronto direto com o Flamengo muito cedo. Mas também eu acho que o time deveria ser muito machucado, muito mordido pelo primeiro tempo que jogou contra o Flamengo na Libertadores, quarta-feira passada. Foi muito abaixo. Muito. O time seguiu a proposta Thomas Tuchel. Vamos fazer exatamente o que o adversário quer, né? Entregou a bola. Entregou o primeiro tempo num jogo grande. Então, abdicou do ataque. Sim. Se você é um torcedor de Cruzeiro, você está querendo ver uma reação hoje. Um time com outra abordagem, porque primeiro tempo contra o Flamengo semana passada foi inexplicável. É exatamente esse ponto. Fosse eu, torcedor do Cruzeiro, eu estaria pensando que eu preciso ganhar, eu preciso passar esse confronto. Agora, você imagina, depois de tanto esse investimento todo, você ser eliminado da Libertadores precocemente, não ter chance mais no Brasileiro, o Galo ainda está na Copa Sul-Americana.
Então eu acho que se espera, o torcedor do Cruzeiro espera mais do Cruzeiro nesse momento do que o torcedor do Galo. Mas essa E até comparação... sobre isso... Desculpa, Giovana, eu ia passar... Pode falar, depois eu quero fazer uma provocação. Tô errado, Giovana? Obrigada, Barreto. Não, até o Arthur Jorge fala sobre isso depois do jogo do fim de semana, depois da vitória em cima do Flamengo pelo Brasileirão. Ele fala que quando acabou a partida da Libertadores na quarta-feira e o Cruzeiro foi eliminado, ele falou com os jogadores, temos 4 jogos muito importantes a seguir. Se a gente passar, né? Ele estava falando justamente sobre as partidas da Copa do Brasil. Realmente, não é o foco, a gente não pode dizer que de fato é o foco do Cruzeiro na temporada, porque a diretoria diz também que o Brasileirão é uma prioridade, porque é uma chance de conseguir a vaga na Libertadores, mas lembrando que o finalista da Copa do Brasil também garante, né? Não precisa ser campeão. Então, o Arthur Jorge falou sim durante essa coletiva que conversou isso com os jogadores, de que esse próximo jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético seria muito importante esse confronto, porque o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores, então precisaria ir atrás de um título. Ele até cita, a gente falta ainda 5 jogos para um título, é o caminho mais rápido para a gente conseguir. A brincadeira que eu ia fazer com o Tinha, que a comparação que ele fez é particularmente doída, né? Como um inglês observando o comportamento da Inglaterra contra a Argentina. Sim, mas eu não sou torcedor. Mas... Eu não sou. Mas tem uma relação um pouco mais direta, né? Agora, eu vejo uma diferença. O Tuchel tomou aquelas decisões erradas e morreu abraçado com elas. Né? Ele tem uma participação mais direta. O Arthur Jorge não, ele botou o mesmo time. E ele parecia muito incomodado, Giovana, na beira do gramado, né? Ele, no primeiro tempo, estava com aquela cara de não era isso que eu queria. Mas né? ele tem que assumir a responsabilidade. Claro, né? claro. Não, e não me parece que na entrevista coletiva, em algum momento, ele tenha passado responsabilidade para os jogadores, nada disso. Mas, assim, é o Porque tipo... se o jogador não faz, se eles não fazem o que o técnico comandou, 2 coisas. Né? Ou eles não tinham fé naquela coisa que foi combinado, ou eles ignoraram mesmo. Ou eles não conseguiram, gente. A gente só não pode ignorar que o Flamengo foi muito bem, fez um grande primeiro tempo, amassou dá o Cruzeiro. tanto campo para eles, né? Você tem uma linha de defesa alta. Então, você não precisa. Eu concordo, não precisa você fazer foi coisa Thomas Tuchel, de ficar pendurado com porque o Thomas time de Tuchel museu. tomou as decisões que fizeram a coisa dar errado. Exato. Né? O Arthur Tirou Jorge um jogador de velocidade no contra-ataque e chamou totalmente. E assim, a gente também nunca pode ignorar fatos como... parece que eles estão meio saindo de moda no futebol, porque a gente está focando muito a nossa análise hoje no aspecto tático do jogo. É verdade. Mas às vezes um jogador sente, Sim. às vezes o time sente, né? É um jogo decisivo. O Maracanã está lotado. O Flamengo veio enxuriçado para aquele jogo também, né? Veio querendo. Esse time do Flamengo é o atual campeão da Libertadores. Isso. Ele já sabe jogar esse jogo. Né? Esse time do Cruzeiro ainda não é um time cascudo. Ele está criando uma casca e até por isso eu acho que para o cruzeirense esse jogo é o principal jogo da temporada. Aí volta porque você falou, né, Giovana, da declaração do Arthur Jorge. É a hora de mostrar contra quem? Contra o maior rival, né? Que esse time não necessariamente vai sentir todos os jogos decisivos. Também não estou afirmando que o Cruzeiro sentiu, não, tá? Estou dizendo que a gente deve botar como uma das possibilidades daquela diferença extraordinária que houve no primeiro tempo entre Flamengo e Cruzeiro, que não é a diferença entre os 2 times, né? A diferença técnica do primeiro tempo foi maior do que a diferença técnica que existe jogos a gente viu, entre Flamengo e Cruzeiro, né? Tipo o caso que vamos fazer exatamente o que o adversário quer. Pode ter passado por aí. E aí contra o Galo é hora de mostrar, tá aí o nosso maior rival e vamos ver se a gente vai sentir agora. Até o Matheus Pereira, que no sábado o Arthur Jorge disse que é o craque do Brasileirão, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Ele ficou bem sumido na partida contra o Flamengo, né, na quarta-feira, só que no Brasileirão ele decidiu, né, fez o gol da vitória do Cruzeiro na virada ali no Mineirão. Então, existe essa questão total de sentir, de o jogador não estar tão bem, ou até por alguns motivos, está bem marcado, qualquer coisa nesse sentido que não de fato signifique que são jogadores ruins e que não estão desempenhando o que o Arthur Jorge queria. Mas até pensando na partida de hoje, é um cenário que deve ser diferente desse. Imagino, sim, que o Cruzeiro vai propor um pouco mais
Espero que eles ignorem que é um jogo decisivo, que é partida de Copa do Brasil. Ainda tem um outro jogo ainda. Vamos fazer valer essa primeira partida. A gente quer realmente que as duas equipes façam um grande jogo, mas imagino sim que hoje no Mineirão, o Cruzeiro tem um pouco mais essa proposta de fato de propor o jogo, o Galo jogando mais em contra-ataque. Vamos ver como é que vai ser. O Atlético hoje é o visitante, embora, né, seja no estádio que ele conhece muito bem, mas não sei se a gente pode dizer que entra assim como franco atirador, porque o Cruzeiro hoje está atirador focando tudo que tem. Mas né? o Cruzeiro tem um leve favoritismo. Você apostaria? Tem um leve favoritismo. Apostaria no Cruzeiro. Mas o Atlético... Mas é clássico. O Atlético está em 3 competições, né? Numa posição intermediária no Campeonato Brasileiro, mas que com uma boa arrancada pode fazer brigar pelas primeiras posições. Olha aí, o Atlético é um desses 4. Né? Só o Palmeiras tem a Libertadores como terceira competição. Galo, Santos e Vasco estão na Sul-Americana. Surpreendente isso aí, né? Com a diferença de que Santos e Vasco ainda brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Atlético não. Mais surpreendente ainda. O Atlético está tranquilo no Brasileiro, então ele pode olhar para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana com o carinho que ele escolher. Né? Eu estou falando aqui em termos de... motivação mesmo, porque a gente, Claro. Portela citou aqui, né? Para o Cruzeiro, essa é a última possibilidade de título na temporada. Né? Porque o Cruzeiro investiu para ser campeão, para ganhar uma taça esse ano. Se não a Libertadores e o Brasileiro, que Palmeiras e Flamengo ainda estão à frente do Cruzeiro, para pelo menos ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, não caiu para a Sul-Americana, ficou na Libertadores. O Atlético, ele investiu para ser campeão esse ano, vocês acham? O Atlético investiu, vamos ser campeão. Lógico que o Atlético é time grande, gigante, está querendo ser campeão, como o Vasco, como o Santos, mas o Atlético não investiu para isso. Tem um investimento chegando aí, né? Ah, é? E aliás, ele já pode ser titular, Giovana? Além de poder estrear, pode ser titular? Ele jogou no sábado, entrou em campo no segundo tempo ali na vaga do Bernard, ficou pouco tempo em campo, tempo suficiente até para levar um cartão amarelo, mas vai para o jogo de hoje muito provavelmente como titular, porque o Vitor Hugo, o meia um pouco mais ofensivo do Atlético, ele está no departamento médico, sofreu uma lesão muscular na coxa na semana passada, então fica de fora dessa partida. E aí, esse substituto imediato seria de fato o Fred, já estreou, agora tem a expectativa. Passando o Fred.